Boa tarde a todos. Ah, Estamos numa sessão webinar, ah, com uma participação com cerca de 100 pessoas. Eu começo por agradecer a presença nesta sessão, que foi também, simultaneamente, quem organizou este ciclo de conferências que tem havido relacionado com o tema da energia. Começo por agradecer ao engenheiro Carlos Pelicano é toda esta motivação, esta mobilização dentro do Colégio de Eletrotecnia, no sentido de levar a bom porto todo este conhecimento e esta troca de conhecimento entre todos. Também agradeço ao engenheiro Paulo Calau a sua presença aqui, e com toda a sabedoria que tem em relação à ADN e toda esta problemática da energia, em particular na energia nos grandes consumidores, ou pelo menos os consumidores de alguma dimensão, que é esse o tema deste nosso quinto ciclo, ou que estamos a ter. Ora bem, o que é que acontece? Até hoje tivemos a falar de várias, com o Colégio da Eletrotecnia, quem organizou todos estes ciclos, de sessões com o fim sempre ligado à eficiência energética. Hoje chegou a vez da sessão para a ciência da eficiência energética para grandes consumidores, eventualmente a indústria, mas também os serviços, pessoas que consomem, empresas que consomem bastante. Isto é muito importante nos dias de hoje, em particular, porque todos nós queremos eficiência, todos nós pretendemos deixar um país para os nossos filhos o mais limpo possível, mas temos uma grande problemática em relação à, à produção e essencialmente à distribuição da energia elétrica. Temos tarifas caras, temos um regulador que aprova naturalmente tarifas elevadas, especialmente no que diz respeito às tarifas de acesso às redes. Temos uma rede de distribuição de energia muito difícil, muito limitada, e eu penso que é o problema principal que Portugal tem. Neste momento, Portugal produz energia com base no solar, energia a partir das eólicas, energia a partir de queimas, mas depois não consegue colocar essa energia limpa nos sítios certos. E, portanto, temos tarifas de acesso à rede super elevadas. Até hoje também tivemos tarifas energéticas muito elevadas, mas estão um bocadinho em contraciclo com as tarifas de acesso às redes e vão eventualmente falar disso nesta sessão, graças, se calhar, à grande produção que Portugal tem. A produção de energia, o seu custo, a sua tarifa tem descido, mas em contrapartida nós temos as redes caríssimas e faltam-nos redes, não sei o que é que vai acontecer, temos investido muito pouco em redes, talvez utilizando um bocadinho o PRR e alguns dinheiros para reforçar a rede, mas eventualmente poderemos também abordar um bocadinho toda essa problemática. Mais uma vez, eu vou agradecer, mas vou desafiar também para que estes ciclos de sustentáveis, e vou-lhes chamar de sustentáveis, da renovação, da transição energética sustentável, continuem e que o Colégio de Eletrotecnia continue a trazer-nos quer as novidades e as alterações legislativas, quer as alterações que os próprios reguladores têm colocado em toda esta matéria, todos estes assuntos, e que trava com convidados, oradores de reconhecido mérito e conhecedores destas matérias. Por aqui me fico, aliás, a minha especialidade não é eletrotecnia, eu sou de civil e, portanto, esta parte eu estou mais como consumidor e preocupado com o futuro, essencialmente com
não há forma de levar neste momento, e repito, a energia produzida pelas centrais solares aos consumidores. E esta é uma problemática, é um problema que me assiste e que eu acho que deve assistir a todos. Se estou a cometer aqui algum erro, que me perdoam, porque, como eu disse, sou de civil. Muito obrigado a todos, bem-vindos e que seja uma sessão esclarecedora e proveitosa para todos. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar as suas palavras, Engenheiro Carias de Sousa. Meu nome é Carlos Pelicano. Eu sou membro do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Região Sul e nesta qualidade eu gostaria de dizer também umas breves palavras. Nós estamos hoje a encerrar um ciclo de 5 sessões que tiveram lugar durante o ano 2023, dedicadas ao tema da eficiência energética. Hoje é uma sessão com a participação da ADEN, do engenheiro Paulo Colau, a quem eu agradeço a participação, o entusiasmo com que desde o início encarou e aceitou este desafio. A temática que vamos abordar são os desafios, os sucessos e perspectivas obtidas com a experiência de 15 anos do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Aliás, o título é o SGCIE, Sistemas de Gestão de Consumos Intensivos de Energia. E o engenheiro Paulo Colau iniciou a sua atividade na ADEN, Agência para a Energia, anterior Centro para a Conservação de Energia, em 1988. Atualmente é coordenador da área da indústria, da direção da transição energética e coordena e promove atividades sobre a eficiência de recursos na indústria e de gestão operacional do SGCIE. O setor da indústria constitui um dos setores com maiores consumos energéticos e uma forte dependência dos recursos energéticos não renováveis. O consumo energético do setor da indústria representa cerca de 30% do consumo final de energia do país e daqui podemos ver a sua importância e o seu impacto. Portanto, o aumento da eficiência energética na indústria transformadora nacional exige, à semelhança do verificado em outros países, uma atitude proativa por parte dos industriais para uma adequação efetiva dos seus equipamentos e processos a novas tecnologias e estratégias atualmente disponíveis. O que importa, pois, é discutir a visão, a perspectiva do plano energético atual e que medidas transversais e planos de ação proporcionam maior efeito no aumento da eficiência energética no setor que mais contribui para a economia portuguesa. Antes de passar a palavra ao engenheiro Paulo Colau, eu gostaria também de chamar a vossa atenção. Vai haver no final a possibilidade de colocarem perguntas, portanto, vamos obviamente responder. Tem um iconzinho no vosso ecrã, na parte de baixo, na barra de ferramentas, podem ir colocar as questões à medida que elas vão surgindo, e no final eu irei fazer a leitura e o engenheiro Paulo Colau irá responder. Eu guardo também e reservo para o final uma leitura breve daquilo que foi, ou do que são as conclusões e as recomendações do ano que a Ordem dos Engenheiros elegeu como o ano Energia e Clima. Portanto, gostaria de, no final, de tecer aqui algumas considerações sobre o tema, bem como antecipar já, portanto, ao desafio que foi colocado pelo engenheiro Carias de Sousa, de que iremos dedicar durante este ano muita atenção, em colaboração também com o Colégio Nacional de Engenharia Eletrotécnica, ao tema da gestão das redes de energia. Falou e bem. É um tema vital, portanto, o acesso às redes de energia, a colocação das renováveis, irão ser temas. Peço-nos para estarem atentos, iremos anunciar muito em breve um ciclo de conferências de âmbito nacional sobre o tema. Bem como o aspecto legislativo que falou aqui, e bem, vai haver também muito em breve uma sessão dedicada ao aspecto legislativo e à adequação da legislação e a regulamentação dos edifícios, especialmente no tema da eficiência energética. Eu não vou antecipar muito nem datas nem o tema, mas estejam atentos porque provavelmente a partir de março iremos publicar e iremos estar e promover a discussão desse tema. Sr. Paulo Colau, passo então a palavra, se faz favor. Obrigado. Boa apresentação.
Presumo que isto está a funcionar, já estou a ver que sim. Antes de mais, boa tarde. Agradecer à Ordem dos Engenheiros da Região Sul o convite que me foi endossado, que muito amavelmente e gratificantemente aceitei, porque é sempre que tenho uma oportunidade de falar sobre esta regulamentação que me leva a estar a trabalhar nela há 35 anos, tenho sempre imenso prazer em falar sobre o SGCE. Findo estes agradecimentos, meu nome é João Paulo Calão, eu sou o coordenador da área de indústria, da Direção de Indústria e Transição Energética, da ADEN. Trabalho na ADEN há 35 anos e é com muito gosto que tenho trabalhado neste tempo todo a gerir operacionalmente tudo o que tem a ver com legislação nacional afeta às auditorias obrigatórias. Falando um pouco à laia de Big Bang, ou da história, como é que tudo isto nasceu. Portugal é o único país da União Europeia que tem um programa de auditorias obrigatórias desde 1982. Portanto, tudo começou em 1982, quando eu comecei a trabalhar. Já existiam 6 anos desse regulamento, chamava-se RGCE, Regulamento de Gestão dos Consumos de Energia, e mesmo nessa altura já tinha um patamar que era obrigatório fazer auditorias energéticas todas as empresas que tinham consumos superiores a 1000 toneladas equivalentes de petróleo. Depois, mais tarde, com as diretivas que foram aparecendo, houve necessidade de fazer uma adequação da legislação em Portugal para dar cumprimento e para transpor a primeira diretiva de eficiência energética, e foi criado o SGCE, Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Este sistema, uma vez mais, a aposta de Portugal foi na obrigatoriedade das auditorias energéticas, porque entendemos, e a experiência que tinha Portugal, quando olhamos para a estatística da energia no setor industrial, verificamos que há uma estabilidade desde há muitos anos que tem 2 fatores, um negativo e um positivo. O negativo é uma eventual ou uma realidade, a falta de competitividade da indústria portuguesa com terceiros que são mais competitivos que nós no mercado, e portanto a nossa indústria fica com dificuldades de acompanhar algum do mercado externo. A segunda é que mesmo com essa estagnação a nível do consumo de energia, essa estagnação também tem a ver com a aplicabilidade deste regulamento. Quando nós olhamos para quem está no regulamento, e já vamos ver alguns indicadores do mesmo, verificamos que estas empresas que estão no SGCE, cerca de 1400, elas consomem de vários setores de atividade, não é só a indústria, se calhar temos 60% de indústria, 40% não indústria, mas a totalidade do consumo de energia primária destas empresas significa qualquer coisa como 20% do consumo de energia primária em Portugal. Vejam a dimensão que tem o regulamento. E quando olhamos especificamente para o consumo de energia destas 1400 empresas, chegamos à conclusão que elas representam cerca de 80% do consumo de energia primária em Portugal no setor da indústria, transportes e dos serviços. O que significa que as empresas que estão a aplicar este regulamento são efetivamente as maiores em Portugal, com consumos elevados. Para terem uma noção, 500 toneladas equivalentes de petróleo, que é o patamar atual desta legislação, equivale a cerca de 2,5 gigawatts-hora de energia elétrica por ano. E, portanto, vejam a dimensão que têm que ter estas empresas. Portugal insistiu, isto ainda é um preâmbulo, Portugal insistiu muito sempre com a Comissão Europeia, porque a tendência das diretivas europeias e a sua transposição para os países da comunidade tinha sempre trazer, eu vou usar a palavra barulho, as empresas pela sua dimensão, se era uma PME ou uma não PME. E o ser uma PME ou não uma PME não tem propriamente uma relação imediata com o consumo de energia. Tem uma relação imediata com o número de empregados, com o volume de negócio e com as regras que há para definir as empresas. Finalmente, a nova diretiva, isso criava imensas complicações entre a legislação nacional. Portugal era é o único que tem legislação de obrigatoriedade de auditorias e, portanto, tínhamos dificuldade em encaixar a nossa legislação que obrigava com uma legislação que não era obrigatória
ainda por cima com uma dimensão de pequena ou média empresa ou de grande empresa. Finalmente, a nova diretiva europeia que saiu no dia 13 de setembro já vem trazer luz a tudo isto, e Portugal congratula-se de estar à frente da corrida, digamos assim, porque fomos adaptando a nossa legislação, mantivemos os consumos de energia, íamos baixar o patamar dos consumos de energia, íamos reduzir a periodicidade de auditorias, e verificámos quando saiu a diretiva, obviamente com o apoio da Direção-Geral da Energia, que nos representa nos comitês europeus, verificámos que a nova transposição será obrigatoriamente até 2026, já vai ter uma dimensão energética, e que essa dimensão energética de obrigatoriedade é muito similar, ou se não igual, àquela que existe atualmente e àquela que se prevê no futuro. Entrando agora na regulamentação, e às vezes perguntam-me, então, mas porquê que o Paulo Colau fala no SGCE, quando se fala em eficiência energética na indústria? É porque, efetivamente, se quisermos estudar a eficiência energética da indústria em Portugal, precisamos de trabalhar a informação que aqui está. Se ela tem uma representatividade enorme nos consumos de energia em Portugal, significa que a informação que extraímos daqui é a representatividade das medidas que são implementadas pelas grandes empresas consumidoras de energia no nosso país. O que significa que mais facilmente podemos, a empresas similares, dizer o que é que podem fazer e trabalhar a política energética e trabalhar a política de financiamento ou de incentivos, mas por outro lado também temos a capacidade de dizer, e verão nos números mais à frente, terão a capacidade de ver que para empresas de menor dimensão, nós diríamos até que um patamar inferior àquilo que vem agora na diretiva europeia, não é uma impossibilidade da eficiência energética, mas é uma análise de custo-benefício mais difícil de fazer. E então agora que os fatores de conversão da energia elétrica vão ser cada vez mais próximos da realidade, portanto já não tem o fator dos combustíveis fósseis, tem um fator muito maior das energias renováveis, significa que aquilo que é uma economia de energia atualmente elétrica, que tinha uma relação de 2,5 do que aquilo que era produzido na central, ou nas centrais, atualmente é capaz de ter uma relação de nem chega a 2, porque estamos a falar num período calorífico, nas 8.600 quilocalorias, então vamos ter uma relação de 1, qualquer coisa. O que significa que a medida de eficiência energética imediata para a energia elétrica não tem o mesmo racional que tinha anteriormente, mas ela existe, e cada vez mais temos que pressionar nela. Como é que funciona o SGCE? O SGCE é o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, portanto abrange empresas que tenham mais 500 toneladas equivalentes de petróleo, e nós, como podem ver neste slide, dividimos em duas parcelas. Porquê que dividimos em duas parcelas? Porque há empresas que têm mais de 1000 TEPs que têm metas diferentes, portanto são metas mais exigentes de redução dos consumos de energia, e as empresas com menos de 1000 TEP que têm metas menos exigentes para o cumprimento das metas. Portanto, do vosso lado direito dos slides, podem ver as metas que se pedem para cumprimento, que eu costumo dizer que são metas que quando trabalhámos o regulamento em 2008, foi pensado por engenheiros, por economistas e por pessoas do ambiente. Os engenheiros pensaram no vulgar litros ao 100, ou seja, o consumo específico de energia. Aquilo que eu gasto por fazer um produto, aquilo que eu gasto para andar uns quilómetros. Os economistas pensaram na intensidade energética pelo valor acrescentado bruto. Mas depois o valor acrescentado bruto tem tanta coisa lá no meio, que às tantas não podemos dizer que uma empresa que venda muito ou pouco, ou que tenha um elevado mais baixo, seja pior ou melhor que a outra que é mais eficiente. Seja mais rentável do ponto de vista do VAP. E depois temos a manutenção da intensidade carbónica, que do ponto de vista ambiental é aquilo que no mínimo se pretende, que é que essa intensidade carbónica, que é a energia, que é emissões sobre a energia, não se altere, ela acaba por alterar sempre que há uma mudança de energia ou de combustíveis fósseis para a eletricidade, ou, por exemplo, de eletricidade para gás natural, ou o que quer que seja. O percurso destas empresas é contratarem, registarem-se no portal, tudo isto é feito num portal, exceto o trabalho de campo das empresas, registam-se neste portal, fazem uma auditoria de energia através de um técnico reconhecido, segundo o disposto na lei, e depois entregam esse documento
e a ADN analisa-o, eventualmente, dependendo do processo, já vamos ver a seguir, passa também pela Direção-Geral de Energia, e depois tem um percurso de bianualmente apresentarem relatórios, sendo que o relatório final implica um balanço de tudo o que se passou durante 8 anos, e atualmente esse espaço temporal é de 8, prevê-se que no futuro, conjugando com a diretiva, seja um espaço temporal de 4 anos, com relatórios anuais, e portanto tudo será muito mais fácil de trabalhar, quer em termos de investimentos, quer em termos de tudo o que se passa num período de 8 anos, quer em termos de acompanhamento pela ADN, pela DGEC, estar a trabalhar um processo com investimentos que ocorreram logo no início do ciclo e depois, no final do ciclo, se pedem comprovativos, tem um espaço temporal muito grande. Qual é a atividade da ADN no SGCE, no atual diploma? Portanto, os operadores são as instalações, quando se registram, a ADN valida-os, depois eles fazem uma auditoria por um técnico e apresentam um PREN, que é um plano de racionalização dos consumos de energia, que é nem mais nem menos do que o fruto do trabalho do auditor energético, que diz: eu encontrei este potencial de economias para você cumprir as suas metas, você agora tem este cronograma para implementar, estes investimentos, este payback, etc. E colocam isto no portal e é validado pela ADN, numa primeira fase, e depois validado pela DGEG. A importância da DGEG fazer esta validação é porque a partir do momento que há esta aprovação, digamos, pela DGEG, há um caminho paralelo que se segue, que é informar à autoridade tributária que estas entidades têm direito à isenção de ISP, atualmente, principalmente em gás natural e energia elétrica, e depois, à medida que existem os orçamentos de Estado, vai havendo atualizações, quer da isenção, etc. Depois, têm que entregar relatórios intermédios, que atualmente são bianuais, e a ADN valida-os, e depois fazem um balanço final, validado pela DGEG, e, portanto, aqui a importância da DGEG, novamente, é porque quando há esta validação final, há penalidades. Há penalidades se as empresas não implementarem as medidas que resultou num acordo, e essa exigência é muito importante, porque as empresas podem ter isenções de ISP, ou seja, uma espécie de mielheiro durante 8 anos, que pode chegar a 100 mil euros. 100 mil euros que vêm do orçamento de Estado, de taxas que não são recebidas pelo Estado, e, portanto, há uma exigência acrescida a estas entidades, que é cumprirem aquilo que é feito. Depois existem cerca de 257 técnicos acreditados para fazerem auditorias energéticas, sensivelmente 60, 70 praticantes, digamos assim, e a ADN, no meio deste percurso, quando uma empresa diz que não consegue atingir aquelas metas no período de 8 anos, a ADN, a DGEG solicita à ADN que faça uma visita técnica é essa que acompanha o operador, o dono da instalação, o técnico que fez a auditoria, a ADN e eventualmente a DGEG, para ver se efetivamente o panorama que foi dado pela empresa é real e efetivamente há um menor potencial de economia. Aquilo que estamos a ver, porque já estamos num novo ciclo, já há empresas quase no terceiro ciclo, que é um bocado impossível, porque estamos há 15 anos e, portanto, mas quando chegamos a 16 anos, portanto, já podemos ter empresas daqui a 2 anos a entrar, a fazer o terceiro ciclo, já não deverá acontecer, porque entretanto sai a nova legislação e haverá uma descontinuidade deste regulamento. Haverá uma continuidade somente para aqueles que ainda têm relatórios intermédios e finais para o fazer. A ADN, também, para além desta atividade, e aquela que eu, enquanto coordenador, dou uma importância muito grande, é aquilo que nos solicita a Direção-Geral de Energia no apoio à fiscalização. Portanto, nós temos a informação toda, transmitimos para a Direção-Geral de Energia dos incumprimentos que possam existir. Reitero que os incumprimentos durante a fase processual têm a ver com atrasos, que acabam por ser prejudiciais para o próprio industrial, e atrasam um PREN ou atrasam um relatório final, principalmente atrasando um PREN, atrasa a isenção de ISP. E, portanto, há coisas que nós tratamos de explicar e consciencializar, que é em benefício próprio. A gestão do portal, como a eletrónica e o IT, tem que ser mantido e tem que ir aperfeiçoando, e também um grande trabalho, como aquele que eu estou a fazer aqui hoje, e não é por ser grande porque estou aqui hoje, é um trabalho de informação e divulgação,
que quer trazer cá para fora o valor acrescentado que nós temos regularmente. Porque quem nos conhece, as pessoas que nos conhecem há muitos anos, 15 anos do SGCE, olham para nós como aqueles que estão do outro lado a ver processos, a pedir coisas, etc. Mas depois temos um universo aqui paralelo que é toda a informação que temos e que vocês vão ver é utilizada para tentar influenciar sistemas de incentivos, influenciar, como viram, positivamente no papel de Portugal na nova diretiva europeia e portanto, temos um grande trabalho aqui. O universo que existe atualmente são 1.361 instalações, não são empresas, são instalações. Nós podemos ter aqui um grupo económico que tenha aqui 5, 6, 7, 8 instalações. Todas elas estão aqui porque têm mais de 500 TEPs. Já foram feitas 2.120 auditorias energéticas, 4.118 relatórios intermédios e finais, portanto, aqueles que fecharam o ciclo todo, 788. Uma vez mais, reitero que existem aqueles técnicos e foram feitas até à data 360 visitas técnicas e vamos fazer ainda mais, porque como vos disse há pouco, notamos que estamos a aproximar de mais um ciclo ou vir um novo regulamento e o potencial não é inesgotável, mas, aliás, pelo contrário, continua a existir, está vivo, mas começa a haver mais dificuldade em chegar ao patamar das metas que são preconizadas. O universo do SGCE, aqui nestes slides, podem ver que temos dois universos, empresas com mais de 1.000 TEPs e empresas com menos de 1.000 TEPs. É de realçar que no início, quando tudo começou, houve uma transição das empresas que vinham do anterior regulamento para este e, portanto, vemos aqui um crescimento das empresas com mais de 1.000 TEPs, não é? Mas a determinada altura isso baixou e passou a existir um universo de mais empresas com menos de 1.000 TEPs. O que é que isto significa? Isso significa que quando olhamos para os dados das empresas que têm mais de 1.000 TEPs e olhamos para o número de instalações que existiam no antigo regulamento 82, nós verificamos que o universo é o mesmo. Isso significa que os grandes consumidores que existiam desde 82 são sensivelmente os mesmos. Depois os outros com menos de 1.000 TEPs, alguns deles voluntaristas, estão aqui. Também, para se tirar um bocado o mito que o SGCE é só a indústria, não, o SGCE é destinado a consumidores intensivos de energia, e como vê, no top está a indústria alimentar, depois a indústria têxtil, este é o top 7, e fiz de propósito para podermos mostrar que, por exemplo, o comércio e retalho está aqui no honroso quinto lugar, e este conjunto de empresas que aqui está representa quase 70% das 1.361 instalações que aqui tem. Por exemplo, só para dar um exemplo, 73 instalações que aqui estão, é ver em Continentes, Auchans, Lidl, etc., que têm dezenas de instalações aqui. Os principais dados que temos em termos de economias de energia, portanto, totalizando, depois esta informação é disponibilizada, mas temos aqui as principais tipologias de energia em termos de economia de energia primária e economia de energia final, as reduções de emissões, o investimento associado, a economia associada e o PRI. E vejam que temos aqui uma economia de energia final 207.000 TEPs. Para terem uma noção, isto é uma imensidão de energia economizada e a redução de emissões também assinalável. Mas vejam que passados, portanto, desde 82, mais ou menos com o mesmo universo, são mais de 1.000 TEPs, que já tinha exigências de redução bastante acentuadas para as empresas naquele patamar. E passados 15 anos, nós ainda temos um payback médio de 3,5 anos para as medidas que são implementadas. Em primeiro lugar está aquilo que nós designamos outros, mas para não ficar vago o que é que são os outros, neste momento os outros têm aqui centenas de UPACs que as instalações vão introduzindo também nos seus planos de racionalização. E depois, voltando atrás, estou a controlar um pouco o tempo, voltando atrás àquilo que
que são os dados que extraímos do SGCE, nós temos, por exemplo, o custo de redução por TEP, como não me será novidade, vemos que o custo de redução, onde é mais caro investir atualmente para economizar um TEP é na cogeração, e depois vamos por aí abaixo até à formação e sensibilização, onde é relativo dizer que só são 313 euros para economizar um TEP, porque este TEP economizado com ações de sensibilização é difícil de contabilizar. E é uma das nossas tarefas, que é, quando existem medidas específicas de sensibilização, requeremos que exista um plano muito específico para nos dizer como é que vai ser implementado e os comprovativos de como foi feito. Não é só dizer vamos apagar todas as luzes, etc., que se obtém se não houver um CMVP, ou uma forma de controlar, uma forma de monitorizar o efeito deste tipo de medidas. Depois temos também o custo por tonelada de CO2 evitada, e uma vez mais, a conjugação destes dados e dos outros que vimos anteriormente permitem-nos, quando nos pedem, nós queremos fazer um sistema de incentivos, PRR ou outros, etc., onde é que se deve apostar, e depois podemos apostar por vários caminhos. Podemos apostar nas novas tecnologias, na necessidade de apoios para novas tecnologias ou tecnologias com paybacks mais elevados, ou podemos apostar, e há quem é contra, quem seja contra, podemos apostar nas tecnologias menos onerosas do custo por TEP ou outro indicador. E, portanto, nós disponibilizamos esta informação para que os decisores tomem, consoante o tipo de incentivo, tomem as suas decisões finais sobre como vai ser aplicado o financiamento. Em termos de grandes números, e realçando aquilo que temos aqui, portanto, os números que fui dizendo, repetindo que 20% da energia primária nacional em 2019, e estamos a falar de uma enormidade para aquilo que é o consumo de energia em Portugal, e estamos a falar de 1.360 empresas, instalações, aliás. As auditorias que falámos há pouco, temos uma economia média percentualmente de 7%, e vocês viram há pouco no slide que a exigência para as grandes empresas de redução era de 6%, a exigência para as empresas de menor dimensão energética era de 4%, portanto, chegando a uma mediana desses dois valores, temos atualmente uma economia média de 7%, o que é superior àquilo que é solicitado no regulamento. Temos, como já vimos, aquele payback, e há lá de curiosidade, ali onde está o tio Patinhas, é dizer que, se olharmos para a implementação das medidas, termos cumulativos durante a vida útil do mesmo, nós temos economias geradas em Portugal com essas medidas desde o momento que entram, tomando como uma referência, a cerca de superior a 1 bilhão de euros. Não sei porque é que ele fez aqui um bold. Agora, acho que estou mais ou menos com 20 e tal minutos, falando um pouco de outras atividades. Portanto, o SGC é um regulamento que tem a sua burocracia em termos processuais, mas tem uma componente técnica gigante atrás daquilo. Na nossa vida, na ADN e da DGEG, no dia-a-dia, não é ver uma auditoria, ou o que quer que seja, somente do ponto de vista de se cumpre ou não cumpre a meta. É ensinar, sempre que é necessário, os auditores a fazerem um trabalho mais exaustivo, ensinar ou dizer às empresas a mais-valia que existe em investir em auditorias energéticas e em fazer acompanhamento das mesmas e investimentos nas mesmas. Nós temos, por exemplo, sem revelar nomes, temos grupos económicos no regulamento que 90% das instalações têm consumos inferiores ao que é exigido, os 500 TEPs, mas que nos dizem que o ato de ter essas instalações no SGCE, com as metas, com os procedimentos, etc., lhes permite fazer uma gestão integrada da energia nesse tal grupo económico. Portanto, temos o nosso portal. Dentro do portal fizemos uma primeira conquista que podem ver quando entram sgce.adn.pt,
tem lá um pequeno motor de Power Business, Business Intelligence, onde tem atualizado todos os dias os dados que estão do SGCE e podem inclusivamente fazer aqui mexendo um bocado no Power BI, nos dashboards, afunilar a informação para um setor económico, ou para uma área, para um distrito, para uma região, etc. E depois, neste momento, estamos a ir mais longe, que é este Power BI atualmente é um Power BI que trabalha a informação agregada, mas em breve estamos em condições, portanto, estamos a fazer uma experiência lá dentro da ADN com a informação que temos, de começar a fazer relatórios não individualizados, obviamente confidenciais, de benchmarking de qualquer setor de atividade que esteja no SGCE, é uma CAIA 5 dígitos, desde que a informação que lá esteja tenha duas condições. Uma, que não seja uma informação de um setor de atividade que tem 4 empresas no SGCE e o setor todo tem 6 empresas, e portanto, obviamente, ao pormos os valores, estamos a quase que a revelar o que é que os competidores têm, ou outra dificuldade que encontramos, que é, exemplo, o setor automóvel, que no outro dia estava a tentar fazer um benchmarking de 70 e tal instalações, e aquilo que se revelou uma impossibilidade foi porque eu era capaz de ter 10 instalações que fabricavam volantes, outras 10 que eram embreagens, são todas da CAI a 5 dígitos do setor automóvel, mas depois eu não consigo comparar a fabricação de volantes com fabricação de embreagens, etc. Pronto, essa é a dificuldade, mas em breve vamos ter aquilo que nós temos no portal que se chamam cadernos setoriais, que foram feitos por um colega há uns anos atrás, desculpem a expressão, lambendo papel. Atualmente estamos em condições de fazer aquele tipo de informação, mas com os dados todos que trabalhamos todos os dias. Depois criámos um conjunto de documentos, portanto, aquilo que eu falei dos cadernos setoriais que vocês têm lá no portal, existem 24 exemplares que estão feitos, que estão aqui nos slides, na parte de baixo. Depois temos documentos que sempre que é possível fazemos em protocolos com outras entidades. Este ano 2024, vamos procurar realizar um workshop técnico, que estamos a analisar qual o tema, assim como vamos produzir um documento similar ao Escaetão, por exemplo, esse da eficiência energética em sistemas de refrigeração, que está à esquerda em baixo, que foi produzido há 2 anos e foi produzido internamente. Saliento este documento que está aqui, Auditorias Energéticas na Indústria, que é um documento com 500 páginas, foi coordenado por nós e feito pelo ISQ. E na minha ótica, é um documento muito importante. Cada vez que eu tenho a oportunidade de vir falar, onde quer que seja, eu considero que este documento, com todo o gosto, vocês, ordem, podem divulgá-lo, e acho que é um documento muito bom para quem inicia a atividade nesta área e um documento excelente para as universidades e institutos, ou o que quer que seja, que tenham o ensino da área da energia, das auditorias energéticas. Isto é um documento que, na minha ótica, a minha experiência diz-me que é fantástico. Aliás, todas as pessoas que entram para a minha equipa com menos experiência têm como meta, não é decorar este manual, mas abri-lo e consultá-lo como se fosse uma Bíblia. Portanto, é este que aqui vem mostrado. Se forem lá ao site, isto é um PDF, mas é gigante, não aconselho a imprimir, aliás, é nefasto fazê-lo, mas tem uma versão em PDF ou tem uma versão em flip page que podem brincar um bocadinho desfolhando as páginas eletronicamente e no browser. O Power BI que vimos há pouco, que nós neste momento temos com informação agregada a vários níveis. Aquilo que nós fizemos, isto foi um protocolo que fizemos com a Atlas Copco para a produção do manual em sistemas de ar comprimido. Os tais cadernos setoriais que vos falei, que foram feitos através da coletânea de informação que existia nestes setores de atividade, e à laia de conclusão, somente referir, estou à vossa disposição, agradecer uma vez mais o convite, estou à vossa disposição para responder a qualquer questão que queiram colocar, e até já. Obrigado. Muito obrigado. Agora abrir ação a perguntas e respostas. Se quiser sentar no seu lugar. E
Pronto, eu tenho já uma primeira questão colocada pelo colega Luís Ferreira, e que é a seguinte: tendo sido Portugal pioneiro na implementação das auditorias obrigatórias, pergunto se isso tem traduzido em atingir posição de destaque no ranking dos países europeus no que respeita à eficiência energética. Foi uma questão abordada por si. Juntamos várias perguntas ou... Pode ser uma de cada vez, à Ok. medida que vão aparecendo. Portanto, recordando a pergunta, portanto, somos os pioneiros, devíamos ser dos melhores no ranking. Sermos melhores no ranking, olha, há uma coisa que somos logo pioneiros no ranking, e tem a ver também com a eficiência energética, que é nas energias renováveis, na produção de energia elétrica a partir das energias renováveis, o que permite ter um custo para o cliente final, dependendo do mercado que aderir, mais competitivo. De qualquer das maneiras, a percepção que eu tenho em termos de associar o SGCE a sermos pioneiros no ranking não é imediato, não é direto, porque a eficiência energética do país não é só a eficiência energética do SGCE. O SGCE corresponde a um conjunto de 1.361 empresas. E se calhar no futuro, mesmo que sejam outro patamar, não passará das 5.000, 6.000 empresas, instalações em Portugal, mas poderei dizer à vontade que somos pioneiros, se não quase únicos, em ter um programa de auditorias energéticas de sucesso desde 1982 e o culminar desta minha forma de pensar é ver que a Comissão Europeia, ao fim deste tempo todo, está a seguir um caminho, porventura para uns não é o melhor da obrigatoriedade, mas está a seguir um caminho da obrigatoriedade e do patamar ou da abrangência pela dimensão energética e não pela dimensão de PME e não PME. Portanto, não há uma relação SGCE, Eficiência Energética de Portugal. Pode haver uma relação entre o SGCE, Eficiência Energética da indústria portuguesa, se estamos no ranking dos países europeus, onde isso nos faz estar nos primeiros lugares, poderá não ser por outros fatores que não têm só a ver com a energia, do ponto de vista do reconhecimento lá fora daquilo que Portugal faz para a eficiência energética na indústria e nos grandes consumidores. Eu sinto que estamos no ranking bem lá em cima. Bem, o Paulo falou há bocadinho, portanto, nos sistemas na importância de medir, ir comparando dados. Qual a importância que atribui ao facto de ter um sistema central que pode fazer e que permite fazer todas essas leituras e o arquivamento dos dados, o histórico, no fundo, das leituras? Estamos a falar de um sistema de gestão de energia. Um sistema de gestão de energia é fundamental. A medição da energia, e usando o nosso exemplo da nossa casa, da minha, por exemplo, eu, em casa de Ferreiros Espeto de Pau, não tinha por hábito ver os meus consumos de energia. Mas a partir do momento que a fatura da mesma, principalmente nos períodos de inverno, triplicou, eu comecei a ter o hábito de ligar umas tomadas que são muito baratas, muito fáceis de encontrar em qualquer loja, digamos assim, que são umas tomadas que ligamos ao nosso telemóvel, pomos um timer que nos liga e desliga o aquecedor quando achamos pertinente, e eu consegui ver o que é que consomem os meus equipamentos e consegui tomar decisões, por exemplo, utilizando um aquecedor de menor dimensão ou de menor capacidade, por exemplo, em vez de 2.000 watts, ter um de 500 watts, só que ponho, por exemplo, o timer para ele me ligar 2 horas antes de eu chegar a casa, e quando eu chego a casa com as janelas fechadas, eu garanto-vos que tenho o mesmo aquecimento e não estou a bufar de calor na casa, mesmo aquecimento, e eu garanto-vos que durmo descansado e destapado com um aquecedor de 500 watts à noite no meu quarto, tenho outro no escritório, tenho outro no quarto do meu filho. Respondendo à pergunta que é feita, portanto, há dois tipos de sistemas de gestão de energia. Se estamos a olhar só para o sistema de gestão de energia ISO 50001, é um dos caminhos que a Comissão Europeia já tomou no passado, ao pedir a Portugal que fizesse a transposição diretiva, dizendo que quem tinha determinadas condições poderia cumprir a ISO 50001, que estava isento das auditorias energéticas obrigatórias. Portugal
ao transpor a diretiva, não veio a confirmar isso, porque se temos um regulamento que tem metas obrigatórias, não vamos permitir, entre aspas, que instalações ultrapassem a obrigatoriedade desse regulamento com uma ISO 50001 que podem ter, mas com metas que não são as do regulamento. O futuro, para além, vão trabalhar da mesma maneira, e no SGCE, a legislação que está a ser preparada é conjugar a existência de um sistema, uma ISO 50001, com sistemas de gestão de energia hardware. Esses são fundamentais, e voltando ao exemplo inicial para fechar a resposta, nós se não conhecermos como é que desperdiçamos energia, não sabemos onde atuar. Eu atuei onde me doía mais na carteira, que era o aquecimento. E o arrefecimento, se for o efeito contrário. As empresas terão que fazer o mesmo e adotar os consumos, adotar a quantificação de consumo e as medições de consumo, onde pode haver mais desperdícios. Não vale a pena investir em áreas onde o consumo de energia é muito constante e está estável e não está a colmatar perdas de energia. Obrigado. Bom, uma última pergunta. Relativamente àquilo que é o futuro, e quais são os 2 ou 3 principais desafios que se colocam às empresas em Portugal nesta área de eficiência energética? Na área da indústria, obviamente. Bom, na minha ótica, um deles vai ser aquilo que eu falei há pouco, que é dentro de um regulamento que exige o cumprimento de metas, que facilitava no passado o cumprimento de metas pelas medidas na energia elétrica. Agora o fator de conversão não ser propício à economia de energia elétrica. Ou seja, não é propício pela relação para a energia primária, ou seja, o efeito que tem no país, mas será sempre propício para a empresa, porque a empresa tem que olhar, não é se o fator de conversão é o ideal do SGC ou não, a empresa tem que olhar porque reduz a energia, seja qual for o fator, que é convertido em euros, e são esses euros que vai economizar. Outro desafio tem a ver com o futuro do hidrogênio verde e a necessidade de descarbonizar e também eletrificar setores de atividade que atualmente estão ainda com combustíveis fósseis, portanto, associando à descarbonização. A descarbonização pode estar no uso como pode estar na produção. Portanto, o hidrogênio verde e as renováveis, etc., estão do lado da produção, e do lado do consumo, a descarbonização é retirar combustíveis mais poluentes, etc. O problema será que o Estado terá que ajudar as empresas que têm setores de atividade em que o uso de combustíveis fósseis é tradicional e às vezes até necessário, que são, por exemplo, as indústrias alimentares e as indústrias de cerâmica, e que neste momento o dizer-lhes que passam para um forno elétrico tem problemas que têm a ver com setores de atividade da cerâmica tradicional que precisam daquela sujidade, digamos assim, do combustível para o forno tradicional. A mesma coisa que começámos a fazer o pãozinho da avó no na nossa air fryer, na nossa máquina de casa, que é elétrica, e perdemos aquele sabor que vem do forno a lenha. Portanto, é um pouco usar esta equivalência, que é dizer temos que ajudar essas empresas a não perderem a competitividade na produção do seu produto, não é? No fundo, no marketing, e não perderem os seus clientes, mas por outro lado ajudarem eles próprios a terem energia mais barata e ajudarem-se eles próprios e ajudarem o país a ter menores emissões. Engenheiro, aqui mais uma pergunta e depois um desafio. A pergunta é para eventualmente esclarecer e dar algumas pistas aos nossos colegas. Quais serão ou quais são neste momento as vantagens e quais são os benefícios que existem fornecidos pelo nosso governo, pelo nosso Estado, para ajudar as empresas no caminho da sustentabilidade e não de gasto, mas de consumo e de produção, e especialmente as grandes empresas. Ou seja, eu sou dono de uma grande empresa, quero construir, quero me munir de uma
numa instalação, por exemplo, produção de energia fotovoltaica, o que é que eu tenho ao meu dispor de comparticipações, fundos perdidos, ajudas, benefícios fiscais, o que é que existe? Existe alguma coisa que nos possa ajudar? Bom, eu não sou a pessoa ideal para responder isso. Deveria ser uma ADN, como devem saber, a ADN não é do Estado, a ADN é uma associação privada sem fins lucrativos de serviço público, tutelada pelo Estado, e, portanto, uma questão mais para ser colocada a uma Direção-Geral da Energia, uma Secretaria de Estado, etc. Mas daquilo que eu conheço e daquilo que a minha equipa e a ADN têm contribuído neste domínio dos grandes consumidores, nós participamos em grupos de trabalho que têm a ver com planeamento estratégico do governo, seja ele o atual, o futuro, o que quer que seja, nos trabalhos que eram feitos até agora, aquilo que se designava pela indústria verde, que tinha a ver com uma estratégia para ver como é que no futuro, quer em termos de incentivos, quer em termos de planeamento e tudo, se podia cada vez mais caminhar para aquilo que era uma empresa verde, ou seja, era verde no consumo e na forma como consumia, era verde na energia que consumia. Trabalhámos também em conjunto no início do PRR através desta informação que vos mostrei. Depois as regras do PRR têm que seguir os trâmites também da União Europeia, e, portanto, não foi bem aquilo que esperávamos, mas não é a nossa missão estar a comentar isso, porque nós limitamos a dar dados para serem usados como ferramenta de decisão. Participámos em grupos recentemente, tem a ver com as UPACs, mas as UPACs dos grupos, dos grandes grupos consumidores intensivos de energia elétrica, que têm a ver no futuro com, muito breve, ainda este governo queria lançar um conjunto de legislação, tem a ver realmente com essas comunidades de energia, grandes empresas que querem instalar solar fotovoltaico para depois, para consumidores finais, para eles próprios, etc. E participámos num grupo de trabalho onde isso estava a ser trabalhado, e a nossa preocupação à ADN era diferente das outras perspectivas, enquanto que as outras perspectivas eram como é que podemos injetar, condições para injetar, etc, 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 e cumprindo as regras europeias, a posição da ADN estava do outro lado, que era, nós só nos preocupamos não é como é que instalam o PAC, como é que entregam, como é que produzem a energia, interessa-nos é que existam regras na utilização das empresas de forma a cumprir o regulamento, ou seja, o regulamento, a UPAC, à partida, não é um instrumento de eficiência energética se for a única medida. Portanto, nem sequer é autorizado pela Direção-Geral da Energia. Portanto, a UPAC é uma outra medida que tem que se descobrir na auditoria energética, porque a UPAC pode estar a mascarar, pode ser um placebo que está a mascarar uma ineficiência energética. Pronto, olhando para PRRs, Portugal 2030, indústria verde, eletrointensivos, economia circular, revisões do PAEC, pronto, essa é a única resposta que eu posso dar, que é, em todas elas, o meu contributo enquanto indústria e o contributo da ADN nas questões da pobreza energética, em tudo o que diga respeito ao plano de poupança de energia, etc., é sempre a mesma, que é dizer ao governo que, quando tomem atenção os incentivos, se precisarem de ferramentas decisionais com dados para ajudar as empresas a irem pelo caminho certo, nas tecnologias certas e nas oportunidades certas, depois nós não trabalhamos propriamente no componente dos incentivos e nos grupos de trabalho dos incentivos, estamos, digamos, na sombra, a trabalhar os dados que depois servem à decisão. E é aquilo que nós fazemos. O meu sonho, eu digo-lhe que o meu sonho, há muitos anos, era, à semelhança do que fazem os grandes grupos em Portugal, que nos seus clientes fazem um trabalho de empresas de serviço de energia, TESCOs, no fundo, não vou dizer nomes, mas acabam por aos seus clientes terem auditorias, implementam as medidas, etc, etc. Portanto, fazem um trabalho completo. O meu sonho é as grandes ESCOs, e não estou a falar destes grupos económicos, outras que não são grupos económicos e utilities, é haver empresas que apostem naquilo que eu chamo
as medidas de eficiência energética de payback reduzido, porque o conceito das ESCOs surgiu no passado para financiar e funcionaram, na minha ótica, não é erradamente, mas com uma perspectiva de empréstimos. E quando nós sabemos que quando vamos ao banco e dizemos que queremos 100 mil euros e pagamos no dia a seguir, é diferente dizer que queremos 100 mil euros e pagamos daqui a 30 anos. Consequentemente, o payback olha para mim, eu gosto é deste senhor que me vai pagar em 30 anos. A ESCO, no início da vida delas em Portugal e no mundo inteiro, preocuparam-se em pagar, em incentivar cogerações, etc., e projetos com paybacks elevados, pelas razões que expliquei. E o meu sonho, Paulo Calão, e por mim falo, é que estas empresas apostem não nesse aspecto, mas na quantidade. E se tiverem muitos clientes com projetos pequenos, e se olharem para uma pessoa, uma empresa que tem um plano de racionalização que vai economizar 100 TEPs e que tem ali uma média 150 mil euros com um payback médio de 3,5. Chegar ao pé deles e dizer eu empresto-vos esses 150 mil euros para esse payback de 3,5 anos. Obrigado. E aqui ainda uma última questão que pode ter a ver com isto que está a falar, de um participante anónimo, que diz assim: haverá redução do limiar da obrigatoriedade para que os operadores adotem o SGCIE de 500 TEP para 250 TEP? É uma possibilidade, mas não vou adiantar muito porque o processo legislativo estava em curso, iria ser reiniciado no final do ano passado, quando o governo, entretanto, caiu, não é? E, portanto, o processo está parado, nós sabemos o que é que está lá. Eu, para ser mais coerente com o que estou a dizer, é dizer aquilo que disse no início. Se esta pessoa anónima for ver o que está escrito na Diretiva de Eficiência Energética, a nova Diretiva de 13 de setembro, que está no site do SGCE, e for ver o patamar dos consumos de energia que estão lá para as empresas que têm que ser obrigadas a ter sistemas de gestão de energia ISO 50001 ou auditorias energéticas obrigatórias, tirará uma ilação do que é que poderá acontecer no novo SGCE, mas garanto uma coisa, que é, se fomos nós que influenciámos a Comissão Europeia, ficamos contentes ainda mais. Mas não fomos nós, há outro conjunto de países que não têm sistemas obrigatórios, fazem auditorias energéticas e sabem qual é o patamar abaixo do qual é muito difícil fazer auditorias mandatórias. É fácil patrociná-las, mas serem mandatórias há um elevado grau de incumprimento. Agora vou fazer um desafio antes de passar a palavra ao colega Carlos Pelicano. Vou fazer um desafio à ADEN. Será que é possível nós, Ordem dos Engenheiros, começarmos a divulgar as vossas publicações sobre energia e as vossas métricas e tudo que nos mostrou aqui de uma forma simples? Se for preciso fazer um protocolo, assim seja. Se não for preciso e simplesmente uma autorização, assim seja, mas gostávamos muito de partilhar com os nossos colegas as vossas publicações de uma forma fácil, simples, e é para isso que coloco este desafio. Diga-me. Eu não vou responder pelo Conselho de Administração, é óbvio, mas tudo o que a ADEN divulga nas suas redes sociais, que está no portal da ADEN, que está nos portais associados a cada programa, como o do SGCE, tudo o que está, por exemplo, no portal do SGCE é público, pode ser consultado. A outra coisa que está a dizer é haver um protocolo e fazermos um conjunto de iniciativas onde essa informação é extrapolada. Ou partilhada e até extrapolada para o universo. Eu diria que o primeiro passo é eu amanhã chegar à ADEN e, como costumo fazer um follow-up das sessões onde vamos, o meu follow-up é dizer que foi proposto um protocolo entre a ADEN e a Ordem. E muito obrigado, porque é mais um canal e é mais uma informação que nós damos aos nossos membros. E a medição e o acompanhamento que a ADEN faz, sendo uma empresa completamente idónea e a nossa em Portugal, que trata destes assuntos, com muitas publicações, muita experiência, acho que é um assunto extremamente importante e acho que os nossos colegas, os nossos membros, iriam ficar muito satisfeitos se nós pudéssemos divulgar de uma forma fácil, rápida,
à medida que as coisas fossem saindo, ou à medida que haja interesse de ambas as partes e também uma colaboração mútua nesta nossa casa. Muito obrigado. Vou passar ao engenheiro Carlos, aplicando para mais umas palavras e eventualmente um encerramento. Bom, muito obrigado. Isto a vida é feita de desafios e fico contente que sejam lançados e que possamos colaborar todos. Pronto, eu tinha-me reservado para o fim, portanto, eu queria e gostaria que todos pudessem ter acesso e consultar o site da Ordem dos Engenheiros. Há um relatório que foi publicado, que é o ano da Ordem dos Engenheiros 2023, Energia e Clima, que tem conclusões e recomendações que eu, pronto, dada a adiantada hora, vou ler o último parágrafo, que penso que demonstra bem o interesse que estes temas têm, não só para nós engenheiros, mas como para todos, no fundo para a sociedade. Portanto, estas conferências, promovidas pela Ordem dos Engenheiros no âmbito do ano Ordem Engenheiros, Energia e Clima, proporcionaram uma plataforma muito relevante para a partilha de conhecimentos, experiências e perspectivas, lançando as bases para um diálogo contínuo e a ação colaborativa, na convicção de que, ao enfrentarmos os desafios do clima e da energia com determinação e inovação, nós, engenheiros, podemos moldar um futuro mais sustentável para as gerações vindouras. Portanto, isto penso que é a melhor forma de terminarmos este ciclo de conferências dedicadas à eficiência energética. Quero agradecer muito a participação do engenheiro Dias de Sousa, bem como do engenheiro Paulo Calau nesta sessão. Estejam atentos às próximas divulgações nesta área. Portanto, o mês de fevereiro e março há já algumas sessões previstas. Consultem, informem-se, inscrevam-se e participem. Contamos com todos. Muito boa tarde e obrigado.